Apocalipse de São João, capítulo 22. Então o anjo mostrou-me o rio da água da vida, resplandecente como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça da cidade e de cada lado do rio estava a árvore da vida, produzindo 12 frutos e dando seu fruto a cada mês. Suas folhas serviam para a cura das nações. E não haverá mais nenhuma maldição. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles contemplarão a sua face, e o seu nome estará escrito em suas frontes. A noite não existirá mais. Não precisarão da luz da lâmpada nem da luz do sol, porque o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão pelos séculos dos séculos. Então ele me disse: estas palavras são absolutamente fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos aquilo que deve acontecer em breve. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, fui aquele que ouviu e viu estas coisas, e depois de ouvi-las e vê-las, prostrei-me para adorar aos pés do anjo que me mostrava tudo isso. Mas ele me disse: não faças isso, eu sou servo como tu, como os teus irmãos profetas, e como aqueles que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. E acrescentou: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Quem pratica o mal, continue ainda praticando o mal. Quem está manchado, continue ainda manchando-se. Quem é justo, continue praticando a justiça. E quem é santo, continue santificando-se. Eis que venho sem demora, e a minha recompensa está comigo, para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os homicidas, os adoradores de ídolos, e todos os que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho destas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a descendência de Davi. Eu sou a estrela resplandecente da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem. Aquele que ouve, diga também: vem. Venha. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba gratuitamente a água da vida. Eu declaro solenemente a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro. Se alguém acrescentar algo a estas palavras, Deus acrescentará sobre ele as pragas descritas neste livro. E se alguém retirar qualquer palavra deste livro profético, Deus retirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa descritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, em solene, sim, venho sem demora. E eu respondo: amém. Vem, Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Amém. Comentário patrístico de destaque para Apocalipse 22. Para o capítulo 22 do Apocalipse, o comentário patrístico mais completo, influente e espiritualmente rico que chegou até nós é o de Santo André de Cesareia, século VII, autor da obra Santo André de Cesareia, obra Comentário ao Apocalipse, Explanatio in Apocalypsing. Esta obra tornou-se o principal comentário patrístico oriental sobre o Apocalipse e preserva interpretações ainda mais antigas, provenientes dos padres gregos anteriores. O rio da água da vida e a árvore da vida. Apocalipse 22, 1, 2. Santo André ensina que o rio cristalino que procede do trono de Deus e do Cordeiro simboliza a abundância inesgotável da graça divina e da vida eterna comunicada aos santos. A água transparente como cristal manifesta a perfeita pureza da ação de Deus. Nada permanece obscuro, misturado ou corrompido. Tudo é luz, verdade e participação na vida divina. Quanto à árvore da vida, ela é interpretada principalmente como figura do próprio Cristo. Assim como no paraíso original a árvore comunicava vida, agora é Cristo glorificado quem comunica a vida eterna aos redimidos.
Os 12 frutos representam a plenitude dos dons espirituais concedidos aos santos, enquanto as folhas destinadas à cura das nações indicam a perfeita restauração de toda a criação, reconciliada com Deus. Verão a sua face. Para Santo André, este é um dos versículos mais elevados de toda a Escritura. Os santos não contemplarão Deus apenas por sinais, símbolos ou imagens, como acontece nesta vida terrena. Chegarão àquilo que a tradição cristã chama de visão beatífica, a contemplação direta de Deus na eternidade. Nesta vida conhecemos Deus pela fé. Na eternidade os justos o conhecerão pela visão. O nome de Deus escrito em suas frontes significa a perfeita conformidade da alma com a vontade divina. Nada permanecerá de desordem, divisão ou pecado. O homem finalmente refletirá aquilo para o qual foi criado desde o princípio. Não haverá mais noite. Apocalipse 22:5. Segundo Santo André, a noite simboliza a ignorância, a tentação, o sofrimento, a instabilidade da condição presente. Na Jerusalém Celeste, tudo isso desaparece. Não haverá mais necessidade de luz criada porque Deus será imediatamente a luz dos seus servos. Aqui o santo recorda a promessa do Salmo. Open quote. Na vossa luz veremos a luz. Close quote. Toda felicidade criada encontrará seu cumprimento na própria presença de Deus. Eis que venho sem demóis, o 7:20. Santo André observa que a repetição dessa frase ao longo do capítulo final não deve ser entendida apenas como proximidade cronológica. O Senhor vem rapidamente, porque toda a duração da história humana é breve diante da eternidade. Além disso, Cristo vem continuamente ao encontro de cada alma, pela graça, pelos sacramentos, pela morte e, finalmente, no juízo final. Assim, a vigilância cristã não é espera passiva, mas preparação constante. Eu sou o Alfa e o Ômega, Apocalipse 2. O comentarista vê aqui uma das mais fortes afirmações da divindade de Cristo. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego, Ômega é a última. Cristo declara ser o princípio de todas as coisas, o sustentador de todas as coisas, e o fim para o qual todas as coisas caminham. Nada existe fora do seu domínio. Toda a criação tem nele sua origem e seu destino. O Espírito e a esposa dizem, vem. Este versículo ocupa lugar central na espiritualidade de Santo André. A esposa é a igreja. O Espírito Santo habita nela. Por isso, toda a vida da igreja é um clamor pela vinda do Senhor. A liturgia, a oração, os sacramentos, a pregação e o testemunho dos santos convergem para essa única súplica. Vem, Senhor Jesus. Segundo Santo André, esta é a oração mais perfeita do coração cristão. Não pede riquezas, não pede glória terrena, não pede prosperidade, pede o próprio Cristo. A advertência final sobre Êxodo 18. O santo vê nestas palavras uma solene confirmação da autoridade da revelação divina. Acrescentar ou retirar algo da mensagem revelada significa colocar a própria opinião acima da sabedoria de Deus. Por isso, a Igreja sempre recebeu as Escrituras com profunda reverência, transmitindo-as fielmente de geração em geração. Síntese espiritual. Se fosse necessário condensar todo o ensinamento patrístico de Santo André de Cesareia sobre Apocalipse 22 em uma única frase, ela seria, open quote, a história humana termina onde começou, na comunhão com Deus, mas agora não mais em figura e promessa, e sim na visão plena do Cordeiro, na participação eterna da sua vida e no amor que jamais terá fim. Close quote. Por isso, o capítulo encerra toda a Escritura com a mesma esperança que animou os mártires, os monges, os padres da Igreja e os santos de todos os tempos. Open quote. Amém. Vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22:20. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales,
Tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo de Tomás de Kempis e As Três Idades da Vida Interior do Padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.